Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesse finalzinho de tarde, início de noite de sábado, eu vou falar com vocês acerca da perspectiva de que nós aqui no Brasil estamos começando a sair da pandemia a partir de dados e uma análise que eu faço dos levantamentos feitos pela Universidade Johns Hopkins e pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington. Eu estou inclusive colocando o link desses dois sites aqui na descrição do vídeo para quem se interessar, uma vez que eu vou colocar esse vídeo direto no ar sem edição, porque eu estou absolutamente sem tempo hoje de fazer a edição, mas eu quero assumir o compromisso de colocar o vídeo do sábado no ar. Eu quero traçar esse paralelo, esse panorama de que provavelmente nós estamos saindo da pandemia, nós estamos começando a controlar a pandemia no Brasil e o porquê que nós estamos conseguindo controlar a pandemia no Brasil. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, sou professor universitário, professor dos cursos de medicina e enfermagem da Universidade Estadual do Piauí. E peço a você também que está passando por aqui, caso goste desse vídeo, dessa abordagem, que se inscreva aqui no canal e se junte aí aos mais de 10 mil inscritos no Conversa do PH. Lá no TikTok também nós estamos com uma atividade parecida como essa de divulgar ciência no @prof de professor _ Paulo Henrique, tudo juntinho. Pois bem, pessoal, eu tive analisando os dados da Universidade Johns Hopkins e do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e cruzando esses dados, inclusive, com as estatísticas disponíveis sobre a Covid-19 e sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. Estatísticas essas que não são oficiais porque simplesmente o governo brasileiro abandonou desde o ano passado a divulgação de dados oficiais sobre a pandemia numa atitude completamente antitransparente durante a pandemia, e graças ao levantamento de veículos de comunicação junto às secretarias estaduais de saúde diariamente é que a gente consegue mais ou menos ter uma ideia sobre a Covid-19 no Brasil. Então, assim, se a gente pegar esses dados e analisar, o Brasil tem aproximadamente hoje 20 milhões de pessoas confirmadas com o diagnóstico de Covid-19, ou seja, 20 milhões de brasileiros contraíram em algum momento da pandemia a Covid-19. Acontece que vários estudos já têm demonstrado que o Brasil tem uma grande subnotificação, ou seja, o Brasil registra não todos os casos de Covid-19, até porque a gente não diagnostica todos os casos, porque o Brasil é um dos países que menos testa para Covid-19 no mundo. Muitas pessoas no Brasil certamente contraíram a Covid-19, mas não foram diagnosticadas ou porque não sentiram sintomas da Covid-19 ou porque sentiram sintomas que se confundem muitas vezes com o resfriado, não procuraram o posto de saúde, não foram diagnosticadas, e isso entra na subnotificação. Esses estudos demonstram que em até 50% pode ser o número para mais que representa a subnotificação no país. Isso significa o quê? Se são cerca de 20 milhões de brasileiros que já contraíram a Covid-19 ao longo da pandemia, a gente pode estimar que esse número talvez seja de 30 milhões de pessoas, colocando aí mais 10 milhões da subnotificação, tá? Bom, acontece que quem contrai a Covid-19 produz resposta imunológica contra o coronavírus, né? Ou seja, eu contraí a Covid-19, por exemplo, no final do ano passado. Então, o meu sistema imunológico reagiu à presença do coronavírus, produziu anticorpos e produziu células de defesa contra o coronavírus, e eu tenho alguma resposta imune em função de ter tido a doença e em função de ter curado a doença. Tirando aquelas pessoas que contraíram a Covid-19 e vieram a óbito da Covid-19 e aquelas que ainda não conseguiram curar ou que de alguma forma têm sequelas, a grande maioria desses 30 milhões, possivelmente, de brasileiros que já contraíram a Covid-19 tem uma resposta imunológica contra o coronavírus, tá? Digamos que isso seja uma forma de vacinação natural. Você, quando pega a doença, meio que se vacina naturalmente contra aquele agente infeccioso. O ruim disso é o quê? É que a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil gira em torno de 2,5%. Esse contingente de pessoas que pegou
a Covid-19, desse contingente, 2,5% veio a óbito. E isso explica os mais de 540 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. E isso refuta aquela tese do deputado Osmar Terra e que o próprio presidente Bolsonaro assumiu no início da pandemia, de que todo mundo tinha que pegar a doença para atingir a tal imunidade de rebanho. O custo para isso ia ser muito elevado. O custo para isso era 2,5% das pessoas que contraíram a Covid-19 morrer. Vocês imaginam 70% de brasileiros pegando a Covid-19 para atingir a imunidade de rebanho. Nós teríamos aí algo em torno de 3 ou 4 milhões de mortes pela Covid-19 e isso é algo inaceitável. As 500 mil mortes já também é algo inaceitável. Bom, mas o fato é que algo em torno de 30 milhões de brasileiros, porque pegaram a doença e porque curaram a doença, têm resposta imune contra o coronavírus. Os dados também demonstram que o Brasil já conseguiu, com a primeira dose ou com a dose única da Janssen, ou seja, com apenas uma dose da vacina, imunizar 90 milhões de pessoas. Ou seja, se a gente entender que esses 90 milhões de brasileiros que tomaram já a primeira dose ou da AstraZeneca, ou da Coronavac, ou da Pfizer, e tomaram a dose única da Janssen, que esses 90 milhões de brasileiros também já têm alguma resposta imune, porque já na primeira dose se confere um estímulo à produção de anticorpos e células de defesa. Embora a gente também entenda que esses 90 milhões de brasileiros, alguns já tiveram a Covid-19, que é o meu caso, mas esse número gira em torno de 5%, a gente pode inferir que 90 milhões de pessoas que já tomaram alguma dose da vacina, com 30 milhões de pessoas que já contraíram a doença e curaram a doença, daria algo em torno de 120 milhões de brasileiros com alguma resposta imune contra a Covid-19, mesmo considerando que alguns desses 90 milhões já contraíram a doença, que é uma pequena sobreposição. Mas dá para a gente inferir que entre pessoas que adoeceram e curaram a doença e pessoas que tomaram uma dose da vacina, nós somos já algo em torno de 120 milhões, o que nos aproxima de 60% da população com alguma resposta imune. Dito isso, e a gente observando que a taxa de reprodução, a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está em 3 semanas em queda, e nós observando que o número de casos novos no Brasil também está em queda e o número de óbitos também está em queda, é uma prova inequívoca de que essa resposta imunológica que a população brasileira, que 60% da população brasileira aproximadamente possui, ou pela doença ou pela vacinação, está fazendo com que o coronavírus diminua a sua velocidade de circulação em nosso país e a partir daí a gente começa a controlar a pandemia. Perceberam só o raciocínio? Ou seja, eu fico imaginando se o Brasil tivesse adquirido no ano passado, no segundo semestre do ano passado, as doses da Pfizer de forma antecipada, como a Pfizer propôs, se o Brasil tivesse comprado vacinas da Moderna, vacinas da Janssen, tivesse implementado a produção de vacinas Coronavac com o Butantan, AstraZeneca com a Fiocruz, e o Brasil tivesse, a exemplo dos Estados Unidos, um estoque de vacina. Os Estados Unidos, mesmo com toda a loucura do Donald Trump, comprou 1,2 bilhão de doses de vacina, o que dá para vacinar 3 vezes a população norte-americana, tanto que os Estados Unidos estão agora doando vacina do seu estoque excedente para alguns países, inclusive para o Brasil. Eu fico imaginando se o Brasil tivesse adquirido só 400 milhões de doses de forma antecipada e teve a oportunidade para isso lá no início do segundo semestre do ano passado e utilizado a capacidade e a capilaridade do SUS, que está presente em nada mais, nada menos que 38 mil postos de saúde espalhados por esse Brasil, postos de vacinação espalhados por esse Brasil, e o SUS em campanhas anteriores já chegou a imunizar 10 milhões de pessoas em 24 horas. Se o Brasil tivesse começado 2021 com um estoque de vacina que permitisse o SUS utilizar essa capilaridade de forma plena, certamente nós teríamos já atingido
há 2 meses atrás, 60% ou 70% da população imunizada, porque nenhum país do mundo tem essa capilaridade que o SUS tem essa expertise do Programa Nacional de Imunização. Bom, o Brasil tivesse feito isso, ao invés de nossa liderança maior, o presidente da República, ter adotado uma bandeira equivocada, que a ciência em nenhum momento acreditou que funcionaria, que era o tal do tratamento precoce. Nós chegamos ao ponto de termos um presidente participando de aglomerações, participando de manifestações, sem utilizar máscara, e isso de certa forma incentivava as pessoas também a não utilizar máscara. Eu não estou utilizando a máscara aqui porque eu estou num espaço aberto, longe pelo menos 50 metros de qualquer pessoa, não oferecendo risco a ninguém e não correndo risco também. E um presidente que andou oferecendo cloroquina nessas manifestações até para EMA, levantando a cloroquina como se fosse um troféu. As imagens estão aí, não adianta nem eu colocar mais aqui, basta você relembrar que você vai saber do que eu estou falando. Então, o nosso presidente, hoje, na minha opinião, é o principal responsável pelo quantitativo de mortes que a gente tem, porque em nenhum momento ele se rendeu à ciência. Ele montou um comitê de base científica que pudesse minimamente lhe orientar. Presidente, o caminho é por aqui. É o que os países do mundo inteiro estão fazendo. É adquirindo vacina de forma antecipada e na primeira oportunidade começar a vacinar a população o quanto antes. Foi isso que fez o Reino Unido já em dezembro do ano passado, e a vida no Reino Unido está praticamente normalizada. Foi isso que a Alemanha fez, foi isso que os Estados Unidos fizeram e estão com a vida praticamente normalizada. Então é preciso que se diga essas verdades para que a gente possa compreender o momento histórico que nós estamos enfrentando. A ciência está dando um tapa com luva de pelica nos bolsonaristas e no presidente Jair Bolsonaro. A ciência está demonstrando que nós estamos vencendo a pandemia a partir da vacinação da população, que no Brasil avança, embora lentamente, mas já começa a controlar a pandemia. Então, esse é o cenário que a gente tem que relembrar. Esse é o cenário que a gente tem que compreender. Que se nós tivéssemos um presidente que incentivou o isolamento no momento adequado, incentivou a utilização de máscara da população, incentivou a não aglomeração das pessoas, adquiriu vacinas de forma antecipada e incentivou o Sistema Único de Saúde a vacinar a população de uma maneira célere, nós não teríamos 540 mil mortos. Nós teríamos muito menos da metade disso. Nós estaríamos vencendo a pandemia e num estágio muito avançado do que o que nós estamos hoje. E aquela falácia de que a gente não deva abandonar a economia, em nenhum momento a ciência diz que deveria abandonar a economia, e essa dicotomia criada, totalmente falaciosa, era atacar a pandemia com aquilo que a ciência conhece, com as ferramentas que a ciência conhece, vencer rapidamente a pandemia, e a partir daí nós estaríamos voltando à atividade econômica ao normal o mais rápido possível, com o mínimo possível de mortes e com o mínimo possível de perdas econômicas. Então esse é o cenário que eu queria colocar para vocês, de que nós estamos sim conseguindo vencer a pandemia, porque algo em torno de 60% da população brasileira já tem alguma resposta imune ao coronavírus. Nesse caso, nós precisamos incentivar a vacinação ainda mais para que quando 70% da população brasileira tenha alguma resposta imune, preferencialmente completando o esquema vacinal daquelas vacinas que são em 2 doses e completando o esquema vacinal daquela que é em dose única, que é a Janssen, a gente consiga aí sim barrar a circulação do coronavírus e voltar nossas vidas ao normal. Finalmente eu digo a vocês o seguinte: nós devemos pensar bastante em quem nós vamos depositar o nosso voto nas eleições do ano que vem. O voto, ele é decisivo no reordenamento de rumos que o país precisa. Do nosso voto resultam gestores que, da ação desses gestores, resultam os impactos em nossa vida de natureza econômica, educacional, ambiental, sanitário. Pensem muito bem antes de digitar o voto na urna eletrônica. Voto esse deve ser consciente e a urna eletrônica funciona assim. Esse grupo aí está mais uma vez
totalmente equivocado, tentando plantar fake news em relação ao nosso sistema eleitoral, exatamente para criar o tumulto necessário a que eles reivindiquem alguma coisa ante a derrota iminente, porque a população brasileira sabe que esse grupo que está atualmente gerindo ou não gerindo o país é um grupo que nada tem a oferecer ao desenvolvimento desse país. Nós precisamos urgentemente extirpar esse câncer chamado Jair Messias Bolsonaro da presidência e toda a sua curriola junto, porque essa turma levou o Brasil para o fundo do poço. E se não fosse a resistência de alguns brasileiros em valorizar a ciência e em buscar na ciência a solução para a pandemia, nós estaríamos num buraco mais fundo. São as instituições democráticas brasileiras e as pessoas que acreditam, as lideranças que acreditaram na ciência, que estão tirando o Brasil da situação na qual Bolsonaro nos enfiou. Bolsonaro tem que ser banido da política nacional, ele e os seus. Forte abraço, bom sábado. Quando sair em público, se não tiver como eu, longe pelo menos 50 metros das pessoas, ao ar livre, utilize máscara, porque máscara é uma atitude de empatia. É uma atitude de proteção sua, mas também de proteção de outras pessoas. Um forte abraço e até a próxima.